Olá, povo lindo de Deus, paz seja com todos. Agora nós iniciamos o Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Essa semana nós lemos alguns livros, né? Deuteronômio, Josué, João. E eu creio que assim como Deus falou comigo, Ele falou com vocês também. Então vamos compartilhar um pouco agora? Bom, nós começamos a leitura no domingo, dia 27, onde nós lemos Deuteronômio 24, 25 e 26, que fala sobre as orientações e leis sobre vários assuntos e a exortação à obediência. Na segunda-feira, dia 28, nós lemos Deuteronômio 27 e 28, falando sobre o altar no Monte Ebal, as maldições proferidas no monte, as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência. No dia 29, nós lemos Deuteronômio 29 e 30, que fala sobre a renovação da aliança, a misericórdia para quem se arrepende e a escolha entre a vida e a morte. No dia 30, nós lemos Deuteronômio 31 e 32, onde mostra Josué sendo sucessor de Moisés, a leitura da lei, a predição da rebeldia de Israel, a canção de Moisés e a sua morte, falando que a sua morte seria no Monte Nebo. No dia 31, nós lemos Deuteronômio 33 e 34, onde nós podemos ver a bênção de Moisés e a sua morte, depois de ver a terra prometida de longe. Quando foi no dia 1º, nós começamos a ler o livro de Josué, que nós sabemos que o autor é Josué, e o contexto do livro de Josué é um livro também muito rico, né? Ele já começa a nos mostrar que devemos ter força e coragem, né? O contexto do livro de Josué começa justamente na morte de Moisés, né? Moisés tinha morrido e agora Josué estava à frente daquele povo. E ele teve medo, que é normal, você tem um líder, de repente seu líder morre e você tem que assumir aquilo. Ele teve medo, mas Deus falou com ele que ele não tivesse medo, que ele fosse forte e corajoso, que Deus estaria com ele, como Deus é comigo e com você. O livro conta a trajetória do povo até tomarem posse da terra prometida, lideradas, como eu falei, por um homem, Josué, que mesmo com medo no início, não cedeu a esse medo e conseguiu liderar aquele povo até o fim. Sempre com Deus na direção, né? Sempre entregando tudo nas mãos de Deus. O livro nos mostra também uma trajetória de coragem, de fé, adversidades e muitas conquistas. Ou seja, é um livro que nós podemos dizer que é parecido conosco, uma trajetória parecida com a nossa, porque na nossa trajetória de vida nós temos muitas adversidades, nós temos muitas lutas, nós temos muitas tribulações, mas também nós temos muitas alegrias, nós temos muitas conquistas, muitas vitórias, nós temos uma trajetória para conseguir tudo isso de coragem, de fé, de determinação. Então é uma trajetória que tem a ver conosco. Josué, nós lemos Josué 1, ele nos fala da palavra do Senhor a Josué, como eu falei, né, para ele não temer, e a preparação para a conquista da terra prometida, quando Josué pediu que o povo se preparasse, se santificasse, se preparasse para receber, para tomar posse da terra prometida. E ontem, dia 2, nós lemos Josué 2, onde está mostrando os espiões em Jericó e Raabe, que salva a vida dos espiões. E o que nós podemos aprender com nesse Velho Testamento, no finalzinho de Deuteronômio e no começo de Josué? Em Deuteronômio, o que mais me chamou a atenção foi quando Moisés estava falando para o povo e ele mostra as bênçãos, bem detalhadamente, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E ele fala o tempo todo, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem, isso, Deuteronômio 28, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. E daí ele começa a discorrer todas as bênçãos que viria, isso no capítulo 28. E logo depois, a partir do versículo 15, ele fala, entretanto, se vocês não obedecerem,
né, e não seguirem todos os mandamentos cuidadosamente, os decretos que hoje eu lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Ou seja, irmãos, para nós sermos abençoados, para nós recebermos uma bênção do Senhor, tem uma condicional, nós temos que obedecer. Para recebermos a bênção do Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, os decretos que Deus nos dá. E que decretos são esses? Irmãos, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. Tem os mandamentos dele. E amar ao próximo como a nós mesmos. Falar em verdade, andar em santidade, buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, estar atento à voz de Deus e fazer a vontade dele. Ou seja, não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então aqui nós podemos ver em Deuteronômio as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E o que eu acho engraçado, interessante, é o livre-arbítrio que Deus nos dá, né? E como Moisés mesmo falou no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15, ele diz: veja que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. E aí ele fala, né? Ele coloca, no 19 ele fala de novo: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá um conselho: agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Firmemente a Ele. Irmãos, é obedecer. Se queremos ser abençoados, devemos obedecer a palavra do Senhor. A palavra de ordem é obediência. E lá em Josué, nós podemos ver que como Deus falou com Josué, se nós queremos seguir a Deus, nós temos que se nós queremos bênção, nós temos que seguir a Deus. E para seguir a bênção, nós devemos ter ousadia, ou seja, coragem, fé. A palavra do Senhor nos diz, lá em Timóteo, que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Muito pelo contrário, Ele nos deu espírito de equilíbrio, de amor, de poder. Ele é conosco, assim como Ele prometeu a Josué. Ele fala: Josué, seja forte, muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E aí ele fala: não se apavore, não se desanime, porque eu estarei contigo por onde você andar. E essa promessa Deus faz a mim e a você também. Em Hebreus ele fala isso, que ele não fala hoje ou amanhã ou só por um tempo, nunca ele nos deixaria, nunca ele nos abandonaria. Deus é comigo e contigo. Então, tão somente a palavra de ordem hoje no Velho Testamento, tão somente, de hoje não, dessa semana, né? Tão somente obedeça a palavra do Senhor e não tenha medo, porque se Ele ordenou, Ele garante, Ele é conosco. Só devemos ter medo se não obedecermos a palavra do Senhor, porque aí todas as maldições virão. Mas aí a gente tem que arcar com as consequências. Então, obedeça a palavra do Senhor e não tenha medo, seja forte, seja corajoso, seja ousado, deseje, sabe, essa bênção que Deus dá. Deseje firmemente obedecer a palavra, os mandamentos, os decretos que Deus nos dá, e você será poderosamente abençoado. Então não tenha medo, seja forte e corajoso, porque por onde eu andar, por onde você andar, por onde nós andarmos, Deus é conosco. Amém? E agora eu te espero no segundo vídeo, onde nós iremos falar sobre o Novo Testamento. Eu irei trazer também os livros que nós iremos ler essa semana, a começar de hoje. Amém? Beijo no teu coração!